Bom, a aula que nós vamos ter hoje é sobre a questão do coronelismo, do clientelismo, de um tipo muito operacional de patrimonialismo. E para discutir esse tema, nós estamos usando um clássico da teoria política brasileira, que é o texto, né, do Vítor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto. Esse texto é baseado na tese de doutorado dele, dos anos 50, e o Vítor Nunes Leal, ele é um jurista importantíssimo no Brasil, e ele foi importante no Supremo Tribunal Federal, enfim, tem uma trajetória extremamente relevante não só na ciência política, mas também no constitucionalismo, aí, na análise jurídica, né, das grandes legislações, e ele tem uma trajetória também de gestor público, e ele morre nos anos 80, né? E em 1968 ele é cassado pela ditadura militar, ele é afastado pelo AI-5, e o Vítor Nunes Leal é extremamente reconhecido, amplamente reconhecido no Brasil, e curiosamente o nome dele, Victor, é o nome do sistema de inteligência artificial que está sendo desenvolvido pelo Superior Tribunal Federal hoje, né? Então, é um reconhecimento, né, da importância que tem esse grande intelectual brasileiro, que é o Vítor Nunes Leal. Eu vou utilizar aqui uma apresentação para que a gente possa marcar bem os pontos mais relevantes que eu quero tratar. E, portanto, eu vou já entrar diretamente no centro do texto dele. E eu acho que esse trecho ele é bastante sintético. O Vítor Nunes Leal escreve: concebemos o coronelismo como resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia a constitui fenômeno típico da nossa história colonial. Bom, aqui eu já quero dizer o seguinte, ele faz uma análise muito centrada em dados, em documentos, mas uma análise quantitativa também, né? No livro dele inteiro você vai ver que ele trabalha muito com o incipiente, mas importante sistema de estatística que existia, e ele basicamente, ele, por outro lado, essa obra dele traz traços que a gente pode considerar como de cultura política. Por quê? Porque ele vai observar toda a literatura anterior também, né, que nós já discutimos aqui, que vê na colônia elementos que amarram aquele presente onde ele está observando o fenômeno, a herança colonial, herança portuguesa, tudo que a gente tem visto, ele vai considerar, apesar com menos preconceito, né, e com mais senso de, vamos dizer assim, de uma análise baseada em dados que os outros fazem menos, né? E o Vítor Nunes Leal, ele, por outro lado, vê sim traços de comportamento, traços de dinâmica política, seja das elites econômicas locais, seja da população em geral, principalmente a população que trabalha no campo. Então, ele
também traz para que a gente observe os elementos, as mentalidades que estão ali colocadas, a forma de ver a política, né? E o coronelismo, obviamente, não é uma palavra que ele inventou, mas era um traço, né, principalmente da República Velha, e que permanece durante muito tempo na história do país, até no momento onde ele vai tentar ver as mudanças que estão acontecendo ali, né, na construção do municipalismo brasileiro, da política municipal relacionada à política geral, à política federal, estadual, né? Mas aqui você vê que o centro do problema que ele nos traz é esse que eu grifei aí, essa inadequação entre estruturas da democracia representativa que se quer modernizar, implementar, com uma estrutura econômica completamente inadequada, com a estrutura agrária, principalmente, que ele está se reportando. E você tem que lembrar que, quando ele escreve essa tese, o Brasil era um país ainda agrário. Você vê que, logo depois que ele escreve isso, é que vão começar a ter mudanças que fazem, em menos de 20 anos, uma alteração brutal de um país 70% agrário, ele vira um país com um pouco mais de 70% da população urbana em menos de 20 anos. É um deslocamento populacional, eu acho que só visto na China, se é que aconteceu algo igual. Então, imagine o que foi essa turbulência no país, que a gente estuda muito pouco, né? Mas o Vitor Nunes Leal está vendo mudanças, mas mudanças positivas no sentido da estrutura democrática, mas, por outro lado, ele está vendo uma estrutura econômica que impede essas mudanças. E aí ele continua, antes uma forma peculiar, o coronelismo, tá? De manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base representativa. Está aí caracterizado o coração do fenômeno que ele chama de coronelismo, né? Então, vamos lá. A estrutura agrária que ele quer mostrar como uma estrutura completamente complicada para tratar do processo democrático, processo representativo, um processo legitimado pelo voto, não desvirtuado, não corrompido, mas que é muito difícil implantá-lo nessa estrutura que existe no Brasil profundo, né? Por isso mesmo, o coronelismo é, sobretudo, um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores da terra. Aqui uma parte, a riqueza no Brasil foi construída com muita violência. Quando os portugueses mesmo dividem o Brasil em capitanias hereditárias, esse senhor da capitania hereditária, ele era o cara que fazia a gestão para a matriz, né, para Portugal, para Lisboa, mas ele também tinha um monte de benefícios. E ele vai, para manter o seu poder, ele vai criando estruturas centralizadas por ali, mas que são estruturas de mandonismo. São estruturas da pessoa que tem essa visão do coronel, né? Que trata aquela quantidade enorme de terras como uma coisa pessoal, patrimonial, né? E o poder político é muito pessoal, é absoluto, né? Mas isso, obviamente, é lá no começo, mas isso vai deixando traços no decorrer da história, né? E os chefes locais, os chamados coronéis, são muito importantes. Desse compromisso fundamental, escreve o Vitor Nunes Leal, resultam características secundárias do sistema coronelista, entre outras, o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, a desorganização dos serviços públicos locais.
Ali na frente, mais no final, eu vou mostrar o que ele chama de desorganização do serviço público local, mas de um modo atual, como é que isso acontece atualmente. Mas vamos voltar aqui. O que ele está querendo dizer é que existe, com o coronelismo, uma série de elementos que compõem, a depender do chefe local. O filhotismo seria ali a supremacia da família, né? E o controle político das instituições locais e regionais com a família e principalmente com os filhos do coronel, né? Então, tudo isso está ligado muito à propriedade da terra, né? Ao ruralismo, ao agrarismo, né? De um país que tem como uma das suas características interessantes é que aqui nunca foi feita a reforma agrária, né? Nunca foi feita a reforma agrária, nunca foi destruído o latifúndio. Curioso isso, né? Que é uma exigência da burguesia inglesa, norte-americana, enfim, de tudo da Europa, mas aqui no Brasil isso passa longe. A ideia da reforma agrária nem quer dizer, é uma coisa assim, não colocada, né? E você vê, bom, a gente vai ver o tamanho de um latifúndio quando ele descreve isso aqui. Então, a propriedade da terra, ela está muito ligada à constituição da elite política local, tá? Então, essas elites locais, essa classe dominante local, ela vai ter nos filhos do coronel os letrados, os que vão estudar na Faculdade de Direito dos Lagos São Francisco, nas melhores escolas de Salvador e Recife, e na Europa, em Paris e tal, que eram os elementos da época, que depois vão mudando para os Estados Unidos, né? Mas a elite local, ela cria os seus filhos para ser médicos, bacharéis, engenheiros, e os bacharéis em direito vão ser juízes, e eles são parentes do coronel, então ele se estrutura ali todo aquele poder, né? aquela ideia do controle, né? Do coronel sobre o território e a sua população. Quando o coronel deixa de cumprir determinadas obrigações políticas, a situação pode complicar, né? Então, o absenteísmo aliás, uma situação cheia de riscos, descreve o Vitor Nunes Leal. Quando o chefe ausente se indispõe com o governo, não são raras as defecções dos seus subordinados. Aqui ele começa a mostrar como funcionava a gente vai ver que em determinadas regiões existe ainda traços desse funcionamento, que é o seguinte: o chefe político local ele é fundamental para eleger o governador, né? Porque você pega na República Velha a urna e a mesa receptora de votos, onde tinha a urna, e a mesa que vai contar o voto era a mesma. Então, você imagine, o coronel ele ganhava toda eleição ali no lugar que ele controlava o processo de coleta de votos. E esses votos chegavam aos borbotões para eleger o governador do coronel. Mas caso houvesse uma dissensão, uma disputa, e o coronel local perdesse, o seu governador perdesse para um adversário, esse governador adversário ia querer criar divergências naquele município, querer criar uma liderança contra aquele coronel, para que essa liderança pudesse lhe dar sustentação política. E, portanto, aquele coronel ia ser tratado pelo governo de plantão, o governo adversário, o governo que ganhou, ia ser tratado, né, esse coronel que perdeu, que não teve o seu governador eleito, ia ser tratado com muita escassez, com enfrentamentos,
e além com tentativas de dissensão na terra dele. Ia ser tratado a pão e água, como dizem, né? E isso pode gerar, em situações onde a região dependia muito de recursos vindos do governo, isso podia gerar uma grande crise, e o que faria com que a população abandonaria o apoio a esse coronel, né? Qualquer que seja, entretanto, o chefe municipal, escreve o Vitor Nunes, o elemento primário desse tipo de liderança é o coronel, né, que comanda discricionariamente o lote considerável dos votos de cabresto. Isso era muito comum falar voto de cabresto, exatamente por isso, porque o coronel chegava lá nas fazendas para as pessoas e dizia: olha, vocês vão votar nesse cidadão aqui, está acabado. E praticamente o sufrágio universal, o voto secreto não contava ali, não existia, né? Então, exerce, por exemplo, uma ampla jurisdição, o coronel, sobre os seus dependentes, compondo rixas e desavenças e proferindo, às vezes, os verdadeiros arbitramentos que os interessados respeitam. Por quê? Porque o coronel, mesmo informalmente, ele fazia o arbitramento, ele era a justiça real ali do lugar. Mas ele também, com o avanço do país, vai controlar a delegacia de polícia, o uso de capangas, de agregados, ele vai ter o filho que é juiz, o médico que vai salvar as pessoas. Então, ele tem uma estrutura política e social que você vai ver o Almond Verba chamar ali de uma estrutura bem... vou dizer, o termo que ele usa é quase assim arcaico, né? É uma estrutura de um lugar onde tem pouca consolidação do espectro político, a informação corre pouca, o nível educacional é muito baixo, a dependência de um trabalho duro é muito alta. Então, é essa situação onde o coronel mantém o seu poder. Ou seja, uma pobreza social extrema, o controle dos meios para enviar pessoas aos serviços médicos é do coronel, e o coronel, ele muitas vezes, exatamente por atender essa população de miseráveis, que ele precisa, essas almas votantes, ele precisa articular, mas ele também atende, ele é o benevolente, né? Ele não é só o maldoso que manda matar, que faz o que quer, ele também tem que ser o benevolente, ele também tem que ser aquele que cuida. E ele, portanto, vai cuidar dessas pessoas, né? Então, ele controla a relação com os bancos, muitas vezes ele traz uma agência bancária ali para aquela cidade, para aquela vila, para aquele distrito. Ele socorre os colônios, os parceiros, os sitiantes. Já notaram o professor George Kingston, analisando o Censo Agrícola e Zootécnico de São Paulo, de 1934, ele está falando já que 4 anos depois da Revolução de 30, do que seria encerrada a República Velha, né, e começaria já nessa fase de transição para o tal do Estado Novo, que vai se instaurar como uma ditadura em 1937, e que o George Kingston vê que, ao invés de uma distribuição mais racional da propriedade fundiária, se verifica um agravamento da concentração agrária. Olha só. E ele está falando num estado que vai ser o estado, a chamada locomotiva da industrialização, que é São Paulo. As razões dessa contradição, né, devem ser encontradas na fragmentação, preferentemente das propriedades médias, na recomposição de grandes propriedades, compensando as que se parcelam, e aí, ou ainda, na sobrevivência de grandes fazendas, mesmo decadentes, pela substituição
por exemplo, da agricultura pela pecuária. Foi ali que você começa a ver essa imagem, né? De aquela coisa que você fala, olha que bonito aquele verde todo baixinho. Não, mas aquilo é um desmatamento profundo que aconteceu e uma plantação de gramas exóticas que são muito fortes e, e são boas para a alimentação do gado, como a baquiara, né? Você vai ver que virou quase que o que se chamava na época de praga, porque ela cresce e vai consumindo todas as outras ervas que tem no seu caminho, ela vai matando tudo, né? E o que você vê é porque a agricultura ela vai sendo, num determinado período ali, substituída pelo boi, né? Mas o que me interessa aqui é essa estatística da época. Olha só, as superpropriedades latifundiárias, elas, agora que eu estou vendo, eu vou abrir aqui, só um minuto, tá? É isso. Essas superpropriedades, olha que loucura, ela é com mais de 1.000 hectares, ela é 1,46% do número total de propriedades, que é a primeira coluna. Mas ela tem 48,31% da área total do Estado. Menos de 2% das propriedades tem quase 50% do tamanho do Estado de São Paulo. Aí, se você pegar as grandes propriedades, entre 200 alqueires a 1.000 alqueires, a gente está com um número, tinha um número em 1934 de 6,34%. Ou seja, agrega aquela superpropriedade, a grande propriedade, que é 25%. Que loucura! 25% da área total do Estado. Aí as médias propriedades são 17% das propriedades, dá 15%. E se você for nas pequenas propriedades, são 53% das propriedades totais, mas só 10% da, como que eu posso dizer? Da, da área total, né? E se você pegar os minifúndios com menos de 5 alqueires, dá 21% da área total e menos de 1%, desculpe, 21% do total de propriedades e menos de 1% da área total. Agora, só para você ter uma ideia, o Alqueire Paulista é 24.200 metros. Quando você fala que você está falando de 1.000 alqueires, você está falando de 24.200 metros, né? Multiplicado por 1.000, para você ter uma ideia do tamanho daquilo. Seria praticamente 24.200.000 metros de extensão daquela propriedade. São quilômetros de distância, né, de uma fazenda, um latifúndio, muitas vezes improdutivo ou devastador para colocar pasto para gado, né? E aí o Vitor Nunes diz, já que os proprietários mais de 200 de alqueires não passavam na data do censo de 142.000 pessoas, considerando-se aproximadamente o número de proprietários igual ao do estabelecimento agrícola, como os proprietários médios eram 327 mil pessoas, teremos uma população rural de 28 milhões de habitantes. Apenas 476.335 proprietários de estabelecimentos agrícolas capazes de produzir compensadoramente. Por quê? Porque o minifúndio, a pequena propriedade, ela não é produtiva, naquele período ela não conseguiria, vamos dizer assim, garantir um excedente necessário a considerar que ela é uma atividade econômica viável. Então,
no censo de 1940, o Vitor Nunes Leal vai tirar os dados de lá e vai ver que os empregadores eram 2,67%, né, do número de homens e mulheres, os empregados eram 33,47%, os autônomos eram maiores que o número de empregados, e autônomo aí tem que ver se é considerado o trabalhador que a gente chama de ambulante. Hoje eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho acesso à descrição disso, nem o Vitor Nunes Leal deixou muito claro. Membros de família que trabalham, mas que, quando respondia ao censo, ele dizia, olha, eu trabalho como membro da família, eu trabalho para o meu pai e tal. Era 28% da população. E a posição ignorada, 0,66%. Então, você tem esse censo da atividade econômica que envolvia 9 milhões de pessoas ali no Estado, né? Quanto à categoria difícil de interpretação, aí o Vitor Nunes problematiza isso, né? Membros de família, o seu conceito censitário é o seguinte: são aqueles que exercem atividade em benefício de outrem, sem receberem salário fixo ou por tarefa, esclarecendo a repartição competente que a grande maioria são membros de famílias ou colaboradores dos autônomos. Dito de outro jeito, né? É criança que trabalha, é trabalhador precarizado, essas coisas. Mas aqui eu quero... esse é o cenário econômico que o Vitor Nunes Leal dizia que era meio que incompatível com a necessidade de autonomia que cada cidadão e família tem que ter para exercer o seu direito democrático e votar. E por isso que, como essa estrutura econômica era agrarista, extremamente pauperizante para a maioria das pessoas, baseada em latifundiários, ela gerava um poder político autoritário e a figura do coronel era o operador disso. E que sempre criticou os avanços da democracia, como, por exemplo, as pessoas terem que se deslocar para votar e ele não poder pegar voto na casa das pessoas, né? Então, as despesas, ainda as despesas eleitorais, o Vitor, nessa passagem, deixa claro isso, a maioria do eleitorado brasileiro reside e vota nos municípios do interior, e no interior o elemento rural predomina sobre o urbano. Ou seja, não é que as pessoas moram numa cidadezinha do interior, elas moram majoritariamente na área rural. E esse elemento rural, como já notamos, ele é muito pobre, é paupérrimo. São, pois, os fazendeiros e os chefes locais que custeiam as despesas do alistamento eleitoral, o cara tirar o título de eleitor ou se tornar eleitor reconhecido, né? E também o custo da eleição. Sem dinheiro e sem interesse direto, o roceiro, o homem do campo, da roça, não faria o menor sacrifício para ir votar. Então, tirar documento, transportar, dar alojamento, refeição, pagar os dias de trabalho perdido e até a roupa, o calçado, o chapéu para o dia da eleição, tudo é pago pelos mentores políticos, empenhados na sua qualificação e comparecimento. Tinha até aquela imagem muito comum, até há pouco, que era o político: eu te dou um par de sapatos, você vota, e quando você voltar, eu te dou o outro par, né? Eu te dou um sapato do par e aí eu te dou o outro par. Quer dizer, se o meu candidato for eleito, eu te dou tal benefício, né? Que é uma política de clientela, é o clientelismo, tratar o eleitor como um cliente quando o processo eleitoral vai se sofisticando, como, por exemplo, o coronel passa a não ter mais condição de controlar a mesa apuradora de votos, porque das grandes disputas que tiveram no Brasil, no sistema eleitoral, é separar a mesa coletora de votos da mesa apuradora. E isso foi já uma mudança que enfraquece sobremaneira o poder dos coronéis. O velho processo do bico de pena reduzia muito as despesas eleitorais.
Os novos códigos, ampliando o corpo eleitoral e reclamando a presença efetiva dos votantes, aumentam os gastos. E é, portanto, perfeitamente compreensível que o eleitor da roça obedeça à orientação de quem tudo lhe paga, e com insistência para praticar um ato que lhe é completamente indiferente. Se ele vai votar no A ou B, para ele é indiferente. Agora, o senhor, o coronel, põe lá os seus capangas para buscar o eleitor, colocar num veículo, levar a quilômetros de distância na cidade, paga o lanche para ele, paga muitas vezes a camisa dele, uma roupa melhor. É isso, basicamente. Então, e aí ele fala, agora vocês vão votar nesse cara aqui. Aí ele vai lá e vota. No seio do próprio eleitorado rural, por outro lado, verificam-se traições dos empregados aos fazendeiros. O fato merece um estudo atento que ainda não foi feito, reconhece o Vitor Nunes Leal, hein? Observadores locais costumam atribuí-lo a grande parte, esse fenômeno da traição, à propaganda radiofônica. Olha que loucura, nas cidades do interior já são numerosos os aparelhos receptores e os trabalhadores rurais têm hoje maior possibilidade de contato com a sede urbana pelo uso bastante generalizado do transporte rodoviário. Então, veja, a circulação de informação, a circulação das próprias pessoas vão alterando esse fenômeno, mesmo que elas sejam pauperizadas, né? A falta de espírito público, escreve o Vitor Nunes Leal, tantas vezes evocada pelo chefe político local, é desmentida com frequência por seu desvelo pelo progresso do distrito ou município. É ao seu interesse e à sua insistência que se devem os principais melhoramentos do lugar. A escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a ferrovia, a igreja, o posto de saúde, o hospital, o clube, o campo de futebol, a linha de tiro, a luz elétrica, a rede de esgoto, a água encanada, tudo exige o seu esforço. Às vezes, um penoso esforço que chega ao heroísmo. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Quando vai avançando, portanto, a modernização, e a modernização política vai sendo acompanhada da modernização também da economia, o coronel tem que trazer políticas públicas e não só benefícios privados. Ele tem que mesclar a política de clientela com uma política pública que traga um hospital. Porque ter uma ambulância e o coronel usar a estrutura pessoal dele para transportar pessoas até uma cidade maior para ser tratada é uma coisa. Agora, ele não consegue fazer um hospital como política privada, aí ele precisa do setor público. Então, ele vai precisar do governador, precisar de política pública. Então, ele já está no momento onde ele tem que combinar o clientelismo mais bruto, mais assim, descarado, com políticas públicas também. Senão ele perde espaço, ele perde base eleitoral. E por isso que ele diz, o coronel se empenha também em trazer benefícios. Ele não é só o que manda matar, não é só o que tem poder sobre os seus trabalhadores. Ele também é o cara que tem que trazer os benefícios. O espírito governista é a marca predominante dessa mentalidade municipal. Para vermos que alguma razão mais poderosa que o simples arbítrio pessoal atua naquele sentido. Sem dúvida, né? É o que eu já havia falado. O coronel tem que estar ligado ao governador. Ele tem que aderir, né? Por quê? Porque ele, em geral, os municípios não têm fontes suficientes para sua manutenção, fontes locais de renda pública, e, portanto, os grandes benefícios têm que vir do governo. Muito longe estão os coronéis de ontem e de hoje, ou de hoje e de ontem, que tão repetidamente tende a apelar para o braço do delegado de polícia, daqueles rebeldes e poderosos senhores rurais de certo período colonial que eram o governo, a lei e seus domínios. Sim, agora ele tem que, cada vez mais que vai se modernizando, ele tem que negociar com as estruturas, né? O poder de uns e outros ostentam
que uns e outros ostentam, embora possa apresentar aspectos exteriores semelhantes, é expressão, no caso, da força de um sistema escravista e patriarcal em seu apogeu, e no outro, da fragilidade de um sistema rural decadente, baseado na pobreza ignorante do trabalhador da roça e sujeito aos azares do mercado internacional de matérias-primas e de gêneros alimentícios que não podemos controlar. A melhor prova de que o coronelismo é antes sintoma de decadência do que manifestação de vitalidade dos senhores rurais, nós a temos nesse fato. É do sacrifício da autonomia municipal que ele se tem alimentado para sobreviver. É isso mesmo. Aqui ele está deixando claro, o município não tem autonomia diante do governo, ele fica atrelado ao governador de plantão para poder sobreviver. Então ele diz, olha, isso não pode ser encarado como algo que remete a um avanço, e sim é nitidamente uma situação de atraso. E aí eu apresentei as linhas centrais da passagem que eu reputo a mais importante e interessante para a gente dialogar com a cultura política nessa jornada que nós estamos fazendo, que começamos lá atrás definindo conceitos, cultura, subcultura, diferenciamos de ideologia, mostramos a questão da disputa política que passa por valores, mostramos a questão da hegemonia, discutimos em seguida a entrada na visão sobre a cultura política brasileira, a formação desse pensamento político brasileiro, que não é o único, mas que traz elementos interessantes, porque os grandes autores sobre o Brasil, como mostrou o professor Ramatiz, têm uma origem oligárquica, né? E isso vai mudando com o tempo, né? Mas nós estamos estudando esses clássicos para ver os traços que permanecem, os traços que nós podemos identificar, né, nas políticas atuais, né? Ou na percepção da cultura política atual, na percepção que os estratos sociais, os grupos sociais têm, né, do que seria um sistema político, do que seria a sua participação dentro desse sistema, a validade, a legitimidade dessa participação, ou simplesmente, né, o desprezo sobre as instituições, enfim. A gente está observando isso e, por isso, olhamos hoje o Vitor Nunes Leal, alguns aspectos da sua obra mais importante, o Coronelismo, Inchada e Voto. E aí eu pergunto, o coronelismo existe hoje? Há uma nova forma de coronelismo vinculada às elites ruralistas? Esse chamado presidencialismo de coalizão não substitui os velhos coronéis pelas lideranças políticas locais no Brasil profundo? Muitas delas, sim, vinculadas às elites ruralistas, né? Quais seriam as bases de um novo fenômeno desse tipo? Ou simplesmente o clientelismo ele não é mais percebido, ele é secundário, ele é, na verdade, um fenômeno já distinto? São questões que eu trago para reflexão aqui, e eu queria dar um exemplo. Olha que interessante, vocês estão vendo isso aqui? Isso é uma ambulância, mas não é uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, ou do governo do estado, ou do governo federal. É uma ambulância que o vereador, não importa o nome, ele comprou ou adquiriu ou ganhou de uma doação de um esquema para qual ele principalmente trabalha, como político, e ele trata o eleitorado dele como clientela.
isso é uma permanência de um traço interessante, porque esse vereador não luta para a cidade ter um número de ambulâncias suficientes para atender a população, mas ele fala assim, puta, eu vou ganhar voto criando a minha própria ambulância. E aí quem é eleitor dele, ele prioriza, quem ele não é, ele pode até atender para ganhar esse eleitor posteriormente. Mas veja, isso não é uma política pública universalista, isso é um traço do parlamentar brasileiro, que trata o eleitorado não como cidadão, mas como cliente. Está aqui. Eu poderia ficar mostrando várias imagens, e eu não tenho nada contra esses vereadores que eu estou mostrando a imagem. Eles certamente eles estão fazendo o que eles acham que é um trabalho social, né? Um trabalho social. É curioso isso, né? E aqui está um outro, né? Uma ambulância, todos eles têm o nome deles, e aqui está o jornal local, que é dessa imagem aqui que eu tirei, e eu achei curioso, eu vou ler aqui, ó. Lindoval Muniz, do Partido Popular, Partido Progressista, esse do presidente da Câmara Federal. Em Jaguara, o vereador Lindoval Muniz quer aproximar seu mandato da população. Muniz busca inovar e colocar à disposição de seus eleitores um veículo ambulância, adquirido com recursos próprios para servir a comunidade do populoso bairro Casca, onde reside Lindoval. Ele afirma que a iniciativa partiu da necessidade de não só mostrar a ação de cunho social de seu segundo mandato, mas também está pronto para socorrer os mais necessitados na hora da dificuldade. Sempre procurei, diz o Lindoval, sempre procurei desenvolver trabalhos sociais. E agora tive essa ideia de comprar uma ambulância e colocar à disposição do povo, principalmente do bairro Casca, que sempre precisa de atenção. Comenta. A ambulância se chama Tereza Muniz, em homenagem póstuma à sua mãe, etc. Mas olha que interessante, o título da matéria é Lindoval adquire ambulância para transportar eleitores. E na matéria diz que ele é inovador, mas isso não tem nada de inovador. Eu poderia mostrar aqui inúmeras cidadezinhas com vereadores que têm ambulância. Mas é curioso tratar aquela população não com posto de saúde, não com sistema público, não com algo que permanece, mas como a ambulância do Lindoval, o homem bom, aquele que atende a população. E, na verdade, eu vou agora a um outro exemplo, um exemplo de maior porte, um exemplo de maior monta, que todos devem estar acompanhando mais recentemente. O Supremo Tribunal Federal está votando esses dias se suspende ou não o que é chamado de orçamento secreto. O orçamento secreto, vou ler até a matéria aqui para vocês, remete a um tipo de emenda parlamentar, a do relator do orçamento, é um deputado escolhido para sintetizar todas as emendas feitas no orçamento, que é a atribuição privativa do Poder Executivo, é o Executivo que pode fazer o orçamento. Aí ele manda para a Câmara de Deputados. Aí os deputados fazem mudanças, tentam negociar mudanças. Só que aí surgiu um tipo de emenda, que é a emenda que é feita pelo relator, sem ter que passar pelo sistema normal, onde ele publica a emenda, todo mundo vê a emenda que foi feita por cada deputado. Ele não, ele faz a emenda ali no gabinete dele, por isso é chamado emenda secreta, né? Até, curiosamente, o Alexandre Frota, que é um deputado atualmente do PSDB de São Paulo, que foi bolsonarista, foi eleito naquela onda do bolsonarismo, ele diz: é um jogo covarde, sujo e nojento, mas que precisamos de alguma forma reverter. Quer dizer, ele mesmo, o Frota diz: o Bolsonaro já não é presidente do Brasil. É o Arthur Lira, apoiado pelo Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, que manda no país. Por quê? Porque ele pode fazer as emendas e mexer no orçamento, sem ter que protocolar essas emendas de uma forma completamente escusa, né? As emendas do orçamento secreto costumam ser usadas para destinar dinheiro a obras e projetos de bases eleitorais dos parlamentares,
que acaba aumentando o capital político dele. Então, o Lira fala, olha, vou negociar aqui com você tem que votar o que eu quero, e aí eu ponho essa emenda aqui, melhor eu incluo ou não no que vai ser votado, né? Em tese, cabe aos ministros, né, que é do Poder Executivo, definirem a alocação de recursos das emendas. Mas, na prática, os ofícios não públicos obtidos pelo jornal Estado de São Paulo apontam o contrário, os parlamentares ditando destinações, citando cotas. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, são quase R$ 1 bilhão em emendas dos deputados federais, dentro do orçamento, e que pode ser muito mais que isso com as emendas que o relator cria, sem ter que passar pelo controle do Congresso e do Diário Oficial. Por que tem um Diário Oficial? Para que todo mundo possa olhar aquilo que foi publicizado. Como diria o Kant, o que não é público, o que não pode ser exposto ao público, não deveria ser público, digo, não deveria ser do Estado, né? Deveria ser do privado, mas é o que está acontecendo, é uma privatização da política com um novo tipo de coronelismo, né? Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês nessa nossa exposição sobre o texto do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Votos. Existe o clientelismo não existe só no Brasil, não é um fenômeno brasileiro, mas que determinados tipos de arranjo institucional e visão política que permanece no eleitorado reforçam a ideia do parlamentar não como aquele que olha o bom andamento da política pública e que aprova leis e que fiscaliza a sua aplicação, mas como alguém que vai trazer benefícios exclusivos para determinadas pessoas que são parte da clientela daquele político. Isso é o clientelismo, isso permanece em boa parte do país e que é reforçado pelo desprezo pela política de outra parte, porque aí se reclama que se elegeu o pior Congresso Nacional da história desde, sei lá, desde a República Velha, que é esse Congresso atual. Mas por quê, né? Porque se votou assim. Então, é claro que tem processos complexos, tem essa cultura política, mas é preciso ver que o Congresso é um dos elementos centrais para qualquer democracia, né? E que quando a maior parte dos seus operadores são clientelistas, a democracia é corroída pelo clientelismo, né? E a política pública é destruída. Por quê? Porque você não devia ter. É claro que o parlamentar tem que discutir, mas ele tem que discutir no âmbito da política pública. E não, põe essa emendinha aqui para trazer esse dinheirinho aqui para eu colocar para esse carinha aqui, para esse grupo aqui ligado à minha campanha. Isso destrói a política pública. Entende? Vou dar um exemplo. Quando nós organizamos, eu atuei para montar as praças digitais em São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Nós chamamos a população, mas não chamei os meus amigos, a minha clientela. Eu chamei, veio todo mundo. E melhorou o planejamento das praças digitais, que a gente, tecnocraticamente, com os dados que a gente tinha, a gente ia alocar as praças em lugares sem a menor cabimento. E a liderança local, as pessoas, sabe Deus de que partido são, dizia, não, esse lugar está errado. E mostrava, e discutia, vinha as pessoas do lugar e mostravam e argumentavam. Então, a praça foi deslocada, não por um processo, não, eu vou atender agora o fulaninho aqui. Vereador, onde o senhor quer a praça? Não, põe aqui nesse lugar que eu tenho mais voto. Não, não foi assim. Foi aonde tem que ter uma praça por causa de vários fatores e critérios que foram colocados de modo transparente para as populações e que puderam alterar critérios, é diferente, alterar critério é diferente, e também alterar lugar, alterar recurso, alterar número de access points, ou seja, isso é uma política pública, mas imagine se eu fizesse do jeito que o Lira quer, que o Bolsonaro quer.
você iria ter um outro desenho de praças, ou qualquer outra coisa, qualquer política pública séria ficaria comprometida, né? Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês, e espero que o vídeo tenha ajudado aí. Eu vou encerrar agora, e até a próxima.